O engenheiro riu alto quando viu o pedreiro chegando numa bicicleta velha, com o selim gasto e o guidão torto. Riu, sem imaginar que aquele homem simples seria quem mudaria o rumo de toda a obra e da própria vida dele. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O sol nascia sobre o Recife antigo, tingindo de dourado as fachadas coloniais e o pó suspenso das demolições. Nivaldo Rocha encostou a Monarque Azul desbotada no portão da obra e respirou fundo o cheiro de cal e maresia. Trazia no olhar uma serenidade que contrastava com o nervosismo da equipe e com a arrogância de quem o esperava. Caio Menezes, o engenheiro responsável, desceu as escadas da varanda com o capacete reluzente e um sorriso que misturava desdém e ironia. "É sua, essa relíquia aí", apontou para a bicicleta. "Espero que ela aguente o tranco, porque aqui o ritmo é outro." Os serventes riram sem graça. Zuleide, a mestre de obras, abaixou o olhar. Nivaldo apenas tirou as luvas do bolso e respondeu tranquilo: "O que precisa aguentar não é a bicicleta, doutor. É a estrutura." O silêncio se espalhou como poeira fina no ar. Por um segundo, Caio perdeu o sorriso. O tipo de resposta que não vinha de alguém que se deixava humilhar. Mas o dia estava só começando, e o sol do Recife prometia revelar mais do que rachaduras no reboco. Enquanto Nivaldo cruzava o portão, o narrador um prenúncio. Algumas histórias começam com risadas e terminam com lições que ninguém esquece. O calor do Recife já começava a subir pelas lajes e o ar parecia pesado de cimento e sal. Nivaldo caminhava com passos firmes, observando cada detalhe da obra que cercava o velho sobrado. Era uma estrutura antiga, com alicerces que pareciam respirar junto com o rio Capibaribe, que corria a poucos metros dali. As paredes ainda guardavam o cheiro da maresia e do tempo. Cada rachadura contava uma história. Os serventes misturavam massa. O barulho das pás ecoava junto ao canto distante de um vendedor de tapioca na esquina. Nivaldo se abaixou perto de uma viga, tocou o chão úmido e percebeu algo que ninguém mais via. A terra viva pulsando sob o concreto. Era como se o Recife inteiro respirasse por baixo daquela construção. Zuleide, a mestre de obras, apareceu com a prancheta na mão. "Nivaldo, o engenheiro pediu para acelerar a parte dos fundos. Quero o muro pronto até sexta." Ele ergueu os olhos, o rosto sério. "Esse terreno é diferente, Zuca. Sente aqui." Tocou o chão. "Está mole, ainda saturado da maré." "Maré?" Ela franziu a testa. "Mas o rio nem encosta mais aqui." "Pode não encostar, mas a água sobe. Recife é assim. O solo respira com o rio até quando o homem esquece." Ele olhou em volta, vendo os escoramentos frouxos, as escoras mal ajustadas, o ferro oxidando. "Tem coisa errada aqui," Zuleide suspirou. "Eu sei, mas o engenheiro quer resultado. Tá sob pressão da dona." Nivaldo passou a mão na barba rala. "Pressa é o pior cimento que existe." Enquanto isso, Caio observava do andar de cima, com o capacete pendendo e o olhar desconfiado. Desde a chegada daquele pedreiro de bicicleta, algo o incomodava. Havia firmeza demais nas palavras de Nivaldo, calma demais nos gestos. Ele parecia conhecer aquele chão melhor do que qualquer mapa topográfico. Quando o pedreiro pegou uma mangueira transparente, encheu d'água e começou a medir os níveis entre o pátio e o portão, Caio desceu curioso. "O que você está fazendo?" "Conferindo o desnível." Nivaldo respondeu sem olhar para ele. "Achei estranho esse canto estar mais frio que o outro." "Frio?" Caio zombou. "Tá medindo obra com o dedo agora?" "Às vezes, o corpo sente o que o projeto ignora." Respondeu calmo. O engenheiro riu, mas havia algo incômodo naquele tom. Zuleide observava tudo de longe. Nivaldo fez pequenas marcas com o lápis no reboco, traços alinhados como quem escreve um segredo. "Viu isso aqui?" Apontou. "O chão está cedendo para o lado do rio. Se tirarem as escoras, essa parede não segura o peso." Caio cruzou os braços.
Você está me dizendo que o cálculo está errado? Tô dizendo que o terreno não respeita cálculo. Ele se move com a maré, como um pulmão. Maré? Caio ironizou. A gente está fazendo reforma, não poesia, Nivaldo. O pedreiro se levantou devagar, limpando as mãos na calça surrada. E talvez seja por isso que muitos prédios caem. Falta ouvir o chão. Por um instante, ninguém disse nada. O vento trouxe o cheiro do rio e de peixe fresco vindo da feira. Rafa, o ajudante mais novo, se aproximou com os olhos brilhando de curiosidade. Seu Nivaldo, o senhor já trabalhou com obra tombada antes? Já, respondeu. No Carmo, no Pilar, em Olinda. Cada uma tem um jeito de respirar. As antigas avisam quando estão sofrendo. Essas novas não avisam, só desabam. O garoto ficou em silêncio. Aquela fala tinha peso de quem viu coisa demais. Caio tentou retomar o controle. Quero o muro pronto até sexta. Se der problema, a responsabilidade é minha. Então escreve isso. Nivaldo falou sem alterar o tom. Porque o problema vai vir. E quando vier, ninguém vai dizer que não avisei. Caio virou as costas irritado, mas as palavras ficaram. O som da maré batendo nas pedras parecia acompanhar o compasso lento da obra. Zuleide olhou para Nivaldo e murmurou. Você mexeu com ele. Não, disse o pedreiro. Quem mexe é o tempo. Eu só escuto. O sol já descia quando ele guardou as ferramentas. No reflexo do rio, o sobrado tremia sutilmente, como se respirasse. Nivaldo olhou para aquela água turva e sorriu de leve, um sorriso de quem sabe que o que está prestes a ruir não é só concreto, é orgulho. Na manhã seguinte, o sol apareceu queimando mais forte que nos outros dias, refletindo nos andaimes de metal como brasas vivas. O sobrado parecia pulsar no meio da poeira, um gigante antigo acordando desconfiado. Caio chegou mais cedo, terno claro sob o colete laranja, café na mão e um semblante tenso. Ele havia recebido uma ligação de Helena Teixeira, a dona da obra. A mulher exigia resultados. Queria o segundo piso pronto antes da próxima visita técnica. O engenheiro sentia o peso do cronograma nas costas e o orgulho ferido desde a discussão com Nivaldo. No fundo, ele não suportava a ideia de estar sendo observado, muito menos por um pedreiro que andava de bicicleta e falava como quem carregava o manual do mundo na cabeça. Às 7 em ponto, Caio subiu no andaime e gritou. Vamos tirar as escoras do piso dos fundos. Precisamos abrir o vão da varanda até o meio-dia. Zuleide olhou para cima e hesitou. Engenheiro, o cimento ainda está verde. Se tirar agora... Cimento cura com o tempo, não com medo, Zuca, interrompeu. A dona quer entrega e eu quero resultado. Nivaldo ergueu o rosto com as mãos ainda sujas de massa. Se tirar as escoras, o piso vai ceder. Falou baixo, mas a frase cortou o ar. Caio olhou para ele com sarcasmo. Vai me ensinar engenharia agora, é? Não, doutor. Só estou avisando o que o chão está dizendo. O chão? Caio deu uma risada seca. Aqui quem manda é o cálculo, não a intuição. Zuleide respirou fundo, mas não interferiu. A tensão era densa e os serventes pararam de mexer na massa. Nivaldo caminhou até a coluna central, passou os dedos nas fissuras finas como veias. Tá ouvindo esse som? Disse, batendo levemente com a colher de pedreiro. O som respondeu oco. Isso é o concreto gritando que ainda não está pronto. Caio desceu do andaime e se aproximou. Voz baixa, porém firme. Se o senhor quiser mandar aqui, vista um jaleco branco e assine ART. Caso contrário, obedeça. O olhar de Nivaldo não recuou. Jaleco não sustenta a parede, doutor. Bastou isso. O engenheiro virou para os operários. Tirem as escoras. Agora. Os homens se entreolharam, inseguros. Zuleide tentou interferir. Engenheiro, eu disse agora, gritou ele. O som metálico das escoras sendo removidas começou. Nivaldo largou as ferramentas e deu 2 passos para trás. O ar pareceu mudar de peso. Por alguns segundos, nada aconteceu. Depois,
Um estalo. Pequeno, como um galho quebrando. Outro veio logo em seguida. A viga gemeu, o piso vibrou e um punhado de poeira caiu do teto. O engenheiro empalideceu. "Escora de volta! Agora!" Berrou, mas era tarde. A parte central do piso cedeu alguns centímetros, rachando o reboco e levantando um eco surdo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Zuleide correu com 2 operários e recolocou as escoras a tempo de impedir o colapso total. Caio estava branco, o olhar perdido. Nivaldo se aproximou calmamente e disse em voz baixa: "A obra avisou, só não quis escutar." O engenheiro não respondeu. O som das marteladas voltava aos poucos, mas o ambiente nunca mais seria o mesmo. Rafa observava de longe, impressionado. Aquele homem simples havia previsto o perigo com a precisão de um sismógrafo humano. Zuleide limpou o suor da testa e olhou para Nivaldo. "Se ele tivesse insistido mais 1 minuto", murmurou. Nivaldo apenas assentiu, pegando sua bicicleta encostada no portão. "Eu volto depois do almoço. Preciso comprar uns pregos e um pouco de paciência." Caio ficou parado, com o capacete nas mãos, vendo o pedreiro ir embora. Pela primeira vez não havia raiva em seu rosto. Havia dúvida. A mesma que surge quando alguém percebe que o chão que julgava firme pode ceder a qualquer momento, não por culpa do peso da estrutura, mas do próprio orgulho. O dia seguinte amanheceu abafado, com o céu de Recife encoberto por nuvens espessas, e um ar denso que parecia prenunciar alguma coisa. A obra ainda cheirava a cimento fresco e tensão. O acidente do dia anterior deixara marcas não só no piso, mas também nas pessoas. Zuleide chegou mais cedo que o costume, conferiu o escoramento e anotou medições no caderno. O chão parecia estável, mas o ambiente estava suspenso entre medo e silêncio. Caio Menezes apareceu pouco depois, de camisa branca impecável e expressão dura. Tentava disfarçar o nervosismo, mas os olhos denunciavam uma noite sem sono. Ele trazia na voz uma mistura de raiva e orgulho ferido. "Vamos retomar. Hoje ninguém para", disse sem olhar para ninguém em específico. Rafa, o mais novo, segurou a pá com força e trocou um olhar rápido com Zuleide. Nivaldo ainda não havia chegado. Era estranho, porque aquele homem de bicicleta era sempre o primeiro a aparecer. O relógio marcou 7h30 quando o som conhecido da corrente enferrujada anunciou sua chegada. A Monarque azul encostou no mesmo canto do portão. Ele desceu tranquilo, o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. Caio o observou de longe, o queixo tenso. Havia algo em Nivaldo que o desarmava, mas ele ainda não admitia isso nem para si mesmo. Quando o pedreiro passou por ele em direção ao andaime, Caio o chamou. "Ei, Rocha!" O tom era cortante. "Ainda acha que entende mais da obra do que eu?" Nivaldo parou, virou-se devagar e o silêncio se fez de novo. Todos olharam. "Eu não entendo mais da obra, doutor. Eu só escuto o que ela fala." "Escuta?" Caio riu, mas o riso saiu nervoso. "E o que ela está dizendo agora? Que o senhor está com pressa demais, que quer levantar parede sobre viga que ainda não se firmou, que quer correr onde devia olhar para o chão." Caio deu um passo à frente, o rosto ruborizado. "Você está me desafiando na frente dos meus funcionários." "Não, senhor. Estou tentando impedir que eles se machuquem." Zuleide tentou intervir. "Engenheiro, talvez seja melhor revisar o laudo antes de liberar o 2º piso." "Fica quieta, Zuca", cortou ele, sem tirar os olhos de Nivaldo. "E você se acha tão sábio? Me diz, o que faria no meu lugar?" O pedreiro respirou fundo. "Mediria de novo, escoraria tudo e esperaria a maré baixar antes de mexer nas colunas." "Maré?" Caio zombou nervoso. "Ah, você ainda com isso? Tá querendo transformar obra em lenda de pescador? O senhor já viu o Capibaribe debaixo de uma lua cheia?" perguntou Nivaldo, e o tom da voz mudou, mais grave. "Quando ele sobe, empurra o lençol freático. Esse sobrado está construído sobre terreno de aluvião.
Se o Senhor abrir as paredes hoje, o alicerce vai ceder. A água sobe invisível e derruba o que parece firme. Caio silenciou. Ninguém ousou rir. O pedreiro se aproximou e disse num tom que parecia aviso e sentença: Não é a obra que está prestes a cair, doutor. É o respeito que está em jogo. As palavras cortaram o ar como marteladas. Zuleide baixou os olhos. Rafa ficou imóvel, sem saber se olhava para o engenheiro ou para o homem de mãos calejadas. Por um instante, Caio pareceu perder a voz. O som distante do rio batendo nas pedras invadiu o pátio, e o narrador sentiu o peso do momento. Não havia mais hierarquia, apenas verdade. Nivaldo virou de costas e pegou sua colher de pedreiro, voltando ao trabalho sem dizer mais nada. Caio ficou parado, o coração acelerado, sem saber se sentia raiva ou vergonha. O que aquele homem dissera não era ameaça, era constatação. E o que mais o inquietava era perceber que por trás da simplicidade daquele pedreiro havia conhecimento. Um tipo de sabedoria que não vinha de livros, mas do tempo. Quando Zuleide passou por ele, murmurou quase sem som: Às vezes é preciso ouvir o que não se ensina. Caio não respondeu. Ficou ali, olhando para o homem de bicicleta, e pela primeira vez começou a duvidar se era ele mesmo o engenheiro daquilo tudo. O sol mal tinha rompido as nuvens quando Nivaldo chegou de novo ao sobrado. A maré estava cheia. O rio subia silencioso entre os casarões do Recife antigo. O ar carregava aquele cheiro de mistura de sal e ferrugem que só o Capibaribe sabe trazer. Nivaldo encostou a bicicleta no mesmo canto de sempre, ajeitou o chapéu e caminhou até o pátio com a calma de quem sabe o que precisa fazer. A noite anterior tinha sido pesada para Caio. Ele quase não dormira. As palavras do pedreiro rodavam na cabeça como um prego solto batendo numa lata. Não é a obra que está prestes a cair, doutor. É o respeito. Ele odiava admitir, mas algo naquela frase o perseguia. Por isso, quando viu Nivaldo chegando, decidiu enfrentar o desconforto. Rocha, se o senhor está tão certo, me prova. Me mostra essa tal maré que sobe por baixo da obra. Quero ver com meus próprios olhos. Nivaldo olhou para ele com a serenidade de sempre. É o senhor quem está pedindo, né? Sim. Então vai precisar de paciência e de silêncio. Paciência eu tenho, respondeu Caio, tentando esconder o sarcasmo. Nivaldo fez um sinal para Rafa e pediu: Pega aquela mangueira transparente lá do depósito e enche com água limpa. Para quê? Perguntou o garoto. Para ouvir o chão, respondeu o pedreiro. Em minutos ele improvisou um nível d'água. Uma ponta no portão, outra perto da escada dos fundos. Zuleide observava tudo, braços cruzados, com aquele olhar de quem sabe que o que viria não era truque. Nivaldo se abaixou, colocou as duas extremidades da mangueira no chão e esperou a água estabilizar. Tá vendo esse desnível aqui? Mostrou para Caio. A água baixou quase 3 dedos no lado do rio. Quer saber o motivo? O lençol freático subiu com a maré. Maré não tem força para chegar aqui. Tem sim, doutor, respondeu calmo. O senhor está olhando o mapa, mas devia olhar o barro. Esse solo aqui é de aluvião. A água não vem por cima, vem por dentro. É como o sangue corre escondido. Caio se abaixou, ainda incrédulo, e viu com os próprios olhos a diferença do nível. Nivaldo, então, bateu o pé firme no chão e ouviu o som abafado, úmido. Escuta, é o solo encharcado. Se abrir parede agora, o piso vai dançar. Zuleide respirou fundo, impressionada. Faz sentido, disse ela. Ontem à noite o rio subiu e o reboco do térreo amanheceu escurecido. Eu achei que era infiltração, mas não é. É o lençol. Nivaldo levantou o olhar. E vai piorar quando a lua virar cheia. Caio ficou em silêncio. Tentou disfarçar o espanto olhando em volta, mas a vergonha era visível. Os operários cochichavam. Rafa, curioso, perguntou: Como o senhor sabe disso tudo, seu Nivaldo? Porque o rio já me levou 2 vezes. Aprendi a andar junto dele, não contra.
respondeu o pedreiro, limpando o suor da testa. A simplicidade das palavras desarmou até o mais arrogante dos presentes. Caio se afastou, passou a mão no cabelo e tentou encontrar uma resposta. Não havia. Tudo o que ele sabia de teoria, Nivaldo sabia de prática. E o pior, ele estava certo. Zuleide, vendo o constrangimento do engenheiro, se aproximou de Nivaldo. Eu posso registrar essas medições para apresentar no relatório técnico. Se a dona Helena vier, já temos respaldo. Pode, sim, Nivaldo respondeu. Mas escreve que foi a obra que avisou, não eu. Caio olhou para o pedreiro com um misto de orgulho ferido e admiração. Nunca tinha sido desmentido com tanta elegância. Não houve afronta, só verdade. Ele tirou o capacete, olhou para o chão e disse em voz baixa, quase para si mesmo. Nunca imaginei que uma mangueira d'água me ensinaria mais que um diploma. Nivaldo sorriu de leve. Diploma é bom, doutor, mas quem constrói casa tem que sujar as mãos. Só o barro ensina o que o livro não mostra. A maré começou a baixar devagar. O sol refletia na água, projetando no muro uma linha que subia e descia como se o rio respirasse. Caio ficou observando aquilo por alguns segundos até dizer mais calmo. Me mostra o que mais esse chão tem para contar. E foi ali, em meio a cimento e vergonha, que ele começou a ouvir de verdade pela primeira vez. O fim de tarde chegou com um vento úmido do Capibaribe, trazendo o cheiro do mangue e o som distante dos barcos atracando. A obra seguia num ritmo diferente desde o episódio da mangueira. O respeito silencioso que Nivaldo havia conquistado se espalhava entre os operários. Até os mais jovens, antes desatentos, agora esperavam suas orientações antes de agir. Caio andava de um lado para o outro com a prancheta na mão, ainda tentando reorganizar as planilhas, as contas e talvez a própria cabeça. O que ele tinha visto naquela manhã o deixara inquieto. Pela primeira vez, começou a duvidar de tudo que considerava certo. Nivaldo, como sempre, estava no chão da obra, analisando os tijolos que haviam chegado no caminhão. Pegou um, bateu de leve com o martelo e franziu o senho. O som era oco. Ele partiu o tijolo ao meio e encontrou uma coloração esbranquiçada com pequenas bolhas de ar. Aproximou o rosto, observou a textura e murmurou. Isso aqui não é cerâmica de boa queima. É barro leve, secado correndo. Zuleide se aproximou preocupada. Isso veio da remessa de ontem. O fornecedor é o mesmo indicado pelo engenheiro. Nivaldo olhou para ela. Então esse fornecedor está enganando vocês. Tijolo oco assim não aguenta a parede de sustentação. Caio ouviu de longe, fechou a prancheta e caminhou até eles. Qual o problema agora, Rocha? O problema é que estão mandando tijolo de fachada, doutor. Bonito por fora, fraco por dentro. Caio pegou um e girou nas mãos. O material foi aprovado, veio com nota fiscal e tudo. Nota não segura a parede, respondeu Nivaldo. Esses blocos aqui racham com o primeiro sol. Olha, ele apoiou um sobre o joelho e deu uma leve pancada. O tijolo se partiu em 3 pedaços, desmanchando quase em pó. Zuleide arqueou as sobrancelhas. Isso explica as microfissuras que começaram a aparecer na lateral. Pode apostar, confirmou Nivaldo. E se misturaram esses blocos nos lotes de carga estrutural, o sobrado vai cantar antes do carnaval. Caio ficou mudo. As peças se encaixavam na cabeça dele. A maré, o solo, os atrasos e agora material ruim. Pegou o celular e ligou para Tiago Prado, o fornecedor. Tiago, preciso falar sobre o lote da Rua do Sol. A voz do engenheiro soava tensa. Os blocos vieram diferentes da amostra. Ah, Caio, é o mesmo fornecedor de sempre. Só trocamos o forno. É mais barato, mesma qualidade. Barato para quem? Retrucou. Porque se esse muro cair, o prejuízo não vai ser seu. Do outro lado da linha, silêncio. Olha, Caio, você pediu para cortar custos. Eu só atendi o pedido. Eu pedi para economizar, não para pôr a obra em risco. Respondeu firme. Desligou o telefone com raiva.
Zuleide o olhava de canto. Foi ele quem mandou? Foi. E pelo jeito tá me passando para trás. Nivaldo cruzou os braços. O custo invisível do barato é o que destrói mais obra nesse país. O senhor paga pouco e ganha dor de cabeça. Tijolo ruim, cimento batizado, ferro leve. A conta vem, só que vem com o peso da vergonha. Caio abaixou o olhar, o orgulho novamente ferido. Vou mandar recolher tudo, disse, decidido. Nenhum bloco desse vai ser usado aqui. Boa escolha, respondeu Nivaldo. Agora é refazer o que tá fraco antes que escondam com reboco. É feio, mas é certo. O engenheiro assentiu e chamou a equipe. Os operários começaram a separar os lotes, empilhando o que prestava de um lado e o que seria descartado do outro. O barulho de tijolos se quebrando preenchia o ar. Aquele som doía em Caio mais do que ele imaginava. Cada estalo parecia um lembrete do quanto ele deixara o preço ditar o valor das coisas. Nivaldo observava de longe, com a calma de quem já viu muita parede ruir. Quando o último bloco rachou, o silêncio tomou conta do pátio. Caio tirou o capacete e disse baixinho: "O barato me custou mais caro do que eu podia pagar." Nivaldo respondeu sem olhar para ele: "O senhor ainda está no lucro, doutor, porque o que desaba dá para reconstruir. Difícil é quando o que cai é o caráter." A chuva chegou sem aviso, grossa e pesada, fazendo o barulho das gotas se misturar ao som metálico dos andaimes. O Recife parecia lavar a própria pele. Na obra, todos corriam para cobrir os materiais, menos Nivaldo, que permaneceu debaixo do beiral, observando a água escorrer pela calha torta do sobrado. Caio veio logo atrás, encharcado, segurando uma pasta contra o peito. O dia tinha sido longo. Depois da descoberta dos tijolos falsos, ele passara horas ligando para a dona Helena, tentando explicar os custos extras e o atraso inevitável. Ela não gritou, mas sua decepção foi mais dura que qualquer bronca. Nivaldo percebeu o peso no olhar do engenheiro e comentou sem virar o rosto: "Chuva forte sempre mostra onde o telhado está fraco." Caio respirou fundo. "E eu achei que o problema era o barro." O pedreiro soltou um leve sorriso. "O problema nunca é o chão, doutor. É quem constrói em cima, sem escutar o que ele diz." Zuleide apareceu com uma capa amarela e entregou uma toalha a Caio. "Vai pegar uma gripe." "Valeu, Zuca," respondeu ele enxugando o rosto. Ficaram os três ali por um tempo, ouvindo a chuva bater nas telhas. A obra parada tinha um silêncio diferente, um silêncio de reflexão. Caio quebrou esse silêncio. "Rocha, quem te ensinou a olhar para a obra desse jeito?" O pedreiro passou o dedo pelo corrimão, onde a ferrugem começava a brotar. "Foi um homem que me criou como filho, mestre Léo Barreto." O nome fez Caio levantar o olhar. "Léo Barreto?" perguntou surpreso. Eu estagiei com ele, no início da faculdade." O velho trabalhava descalço, mas sabia mais cálculo que muito professor. Nivaldo confirmou com um aceno: "Era meu padrinho. Aprendi com ele a respeitar o tempo do material e o silêncio da estrutura. Quando ele morreu, eu prometi nunca mais deixar uma obra falar sozinha." Caio olhou para o chão, lembrando do homem de fala mansa e das lições que ignorou na pressa de ser o melhor. "Eu devia ter escutado ele", murmurou. "Sempre dizia que prédio não se ergue com régua, e sim com juízo." O vento balançou a lona e a chuva foi diminuindo. Zuleide, percebendo a tensão entre os dois, se afastou discretamente. Caio respirou fundo, o orgulho pesando menos que a culpa. "Rocha", chamou hesitante, "eu te devo um pedido de desculpas. Fui arrogante, te tratei mal só porque quis me provar. A verdade é que eu estava com medo." "Medo de quê, doutor?" "De ser descoberto, de mostrarem que eu não sabia tanto quanto fingia." Ele passou a mão no cabelo molhado. "A obra me assustava. A dona Helena, o cronograma, o orçamento. Eu queria acertar e acabei errando com as pessoas." Nivaldo apenas observava, a expressão serena. "O senhor não errou sozinho. Todo mundo já subiu parede com pressa e se arrependeu depois.
O importante é parar antes de desabar. Ele tirou o chapéu e completou. O pedido de perdão é a primeira viga da mudança. Caio engoliu seco. Eu tô disposto a mudar. Só não sei por onde começar. Começa escutando, respondeu Nivaldo. A obra fala, as pessoas falam. O problema é que a maioria só escuta o próprio eco. Um trovão distante fez o chão vibrar levemente. A chuva voltava, agora fina, como um fio de esperança. Rafa apareceu, molhado até os ossos, e gritou da porta. O rio subiu, mas o muro dos fundos está firme. Ótimo, respondeu Nivaldo. Isso prova que o certo aguenta qualquer tempestade. Caio sorriu pela primeira vez em dias. Você devia ser engenheiro. Eu sou da Escola do Barro, doutor. E é a melhor que existe, completou Caio. Por um instante, ficaram ali, lado a lado, vendo a água escorrer. Aquele pedido de perdão, simples e verdadeiro, não apagava o passado, mas criava algo novo. Não era amizade ainda, mas respeito. E respeito é o tipo de cimento que não racha com o tempo. O dia amanheceu claro, o sol refletindo no espelho do rio, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da obra, tudo estava diferente. A chuva da véspera havia levado embora o medo e deixado apenas a certeza de que era hora de recomeçar. Caio chegou mais cedo do que todos, com a camisa arregaçada e um caderno de anotações nas mãos. Pela primeira vez, não chegou dando ordens. Chegou ouvindo. Nivaldo já estava lá, mexendo em uma pilha de vergalhões, avaliando cada peça antes de decidir o que reaproveitar. O barulho dos pássaros se misturava ao som ritmado das ferramentas e havia um novo tipo de silêncio no ar. Um silêncio de respeito. Zuleide veio logo atrás com a prancheta e um sorriso discreto. Parece que o rio ensinou mais que qualquer engenheiro. Caio riu de leve. O rio e o pedreiro. Hoje vamos replanejar tudo, mas juntos. E o cronograma? Perguntou ela. O cronograma vai seguir o tempo da maré, respondeu Nivaldo sem levantar os olhos. Caio assentiu. Então é assim que vai ser. A partir de agora, ninguém trabalha contra o rio. Vamos aprender com ele. Nivaldo olhou para o engenheiro e viu que havia verdade nas palavras. Pela primeira vez, o rapaz falava com humildade. Reuniram toda a equipe no pátio, o som do Capibaribe acompanhando o encontro. Caio se posicionou ao lado de Nivaldo e explicou as novas diretrizes. Vamos reforçar o escoramento e abrir drenos de alívio. A maré vai subir e precisamos deixar o terreno respirar. Zuleide, você coordena as medições. Rafa, cuida do nivelamento. Nada de pressa. A prioridade agora é segurança. Os operários se entreolharam, surpresos com o tom de Caio. Não havia arrogância, só firmeza. Era outro homem falando. Nivaldo completou. Vamos usar o que o rio ensina. Ele não luta contra o tempo, ele se adapta e quando precisa muda de curso. É isso que a obra vai fazer. Rafa levantou a mão. Seu Nivaldo e a dona Helena, ela vai aceitar o atraso? Se ela for justa, vai, respondeu o pedreiro. Porque o que a gente está fazendo aqui não é atraso, é prevenção. Zuleide anotava tudo, já reorganizando o quadro de tarefas. Caio olhou para ela. Zuca, preciso que registre também o material descartado e o custo da substituição. Quero mostrar transparência em cada gasto. Pode deixar, disse ela. Isso vai ser bom para todo mundo ver que essa obra mudou de rumo. Nivaldo caminhou até o canto onde o piso cedeu semanas antes. Passou a mão sobre o concreto frio, como quem cumprimenta um velho amigo. Vamos abrir o piso e fazer microestacas. Vai custar mais, mas vai durar décadas. Então é isso, confirmou Caio. Refazemos com calma. Melhor perder dias do que vidas. As horas passaram rápidas. O sol subiu alto, refletindo no capacete de cada um. Não havia gritos, só coordenação. Cada martelada tinha um propósito. À tarde, Helena apareceu de surpresa, os saltos ecoando nas lajotas antigas. A mulher observou a movimentação, curiosa. Caio foi até ela.
pronto para enfrentar o julgamento. Senhora Helena, tivemos de mudar o planejamento. Começou. O terreno é instável e o material anterior estava fora do padrão. Estamos refazendo tudo. Vai atrasar, mas vai ficar seguro. Helena cruzou os braços. E quem me garante isso? Eu garanto, respondeu Nivaldo, aparecendo atrás dele. Porque essa obra não está sendo feita para durar até o carnaval. Está sendo feita para durar para sempre. O olhar da mulher suavizou. Ela conhecia aquela voz. Já tinha ouvido o nome de Nivaldo em outras obras históricas da cidade. Então façam do jeito certo, disse. Prefiro atraso do que tragédia. Quando ela foi embora, Caio soltou o ar como quem carregava uma viga nas costas. Nivaldo deu um leve tapa no ombro dele. Tá vendo? O rio só muda o curso quando alguém aprende a remar. A obra seguiu o ritmo das marés nos dias seguintes. As fundações foram reforçadas, as paredes refeitas. O sobrado parecia respirar junto com o Capibaribe, como se finalmente tivessem feito as pazes. E Caio, agora com as botas sujas de barro e o olhar tranquilo, sabia que aquele novo projeto não era só de concreto. Era de redenção. O amanhecer trouxe uma luz suave sobre o Recife antigo. O rio Capibaribe corria sereno, refletindo o céu ainda pálido, e a brisa carregava o cheiro úmido da maré baixa. Na obra, a poeira cedeu lugar ao cheiro de concreto fresco e café recém-passado. Nivaldo já estava ali, de luvas nas mãos, medindo o nível das estacas com a precisão de quem mede o tempo. Caio chegou logo depois, sem o carro, pedalando uma bicicleta simples. O capacete pendurado no guidão denunciava a mudança que vinha amadurecendo nele. Zuleide observou de longe e balançou a cabeça, sorrindo. Até o engenheiro resolveu andar com o rio, disse baixinho, orgulhosa. O pedreiro olhou para ele chegando e comentou. Quando o homem troca o motor pela correnteza, é sinal de que está aprendendo a remar. Caio riu, ainda ofegante. Não é fácil pedalar contra o vento, Rocha. É por isso que o rio nunca faz isso. Ele vai junto, respondeu Nivaldo. O engenheiro assentiu e abriu a prancheta. Hoje quero revisar o plano com todos. Nada de decisão de escritório. Agora tudo é decidido no chão da obra. A equipe se reuniu no pátio. O barulho de ferramentas deu lugar à voz firme de Caio. A partir de hoje, nosso cronograma segue o ritmo da maré. Vamos trabalhar respeitando o terreno e o tempo. Se o rio subir, a gente para. Se baixar, reforça. O importante é manter o prumo. Zuleide anotava tudo. Rafa escutava com atenção. O garoto já não olhava para Caio com medo, e sim com respeito. Rafa, você vai revisar o alinhamento com o Nivaldo. Quero cada nível verificado 2 vezes. Izuka, você coordena os testes de solo antes da concretagem. Pode deixar, engenheiro, respondeu ela, animada. Nivaldo observava a cena com um olhar satisfeito. Não era orgulho, era alívio. Ver Caio falar com calma e firmeza, sem gritar, era como ver um prédio que antes ameaçava cair começar a se equilibrar. As horas correram lentas, mas produtivas. O som das marretas e serras se misturava ao canto das gaivotas. Pela primeira vez em semanas, não havia tensão na obra. Cada um sabia o que fazer. A sintonia era tanta que até os erros pareciam parte do aprendizado. Quando o sol alcançou o topo do céu, Caio chamou Nivaldo para o canto. Rocha, vou te confessar uma coisa. Pode falar, doutor. Eu achei que engenharia era só cálculo. Nunca imaginei que tivesse tanto de paciência, de escuta, de alma. A obra é igual gente, respondeu o pedreiro. Se não escutar, ela adoece. E quando adoece, desaba. Você acha que eu ainda posso ser um bom engenheiro? Perguntou Caio sincero. Pode sim, mas para isso precisa lembrar que toda construção começa de baixo. E não é o prédio, é o homem. A resposta ficou no ar, firme como um prego novo batido no concreto. No final da tarde, Helena apareceu novamente.
Dessa vez, sem salto, de sapatos simples, cabelo preso e uma expressão mais leve. Ela percorreu a obra devagar, observando o ritmo da equipe. Viu Caio com as botas sujas e as mãos cobertas de pó. Viu Nivaldo orientando Rafa com paciência. Parece outra obra, disse, surpresa. Caio respondeu. É a mesma, só que agora ela respira. E o senhor? Helena perguntou, olhando para Nivaldo. Ainda acha que o rio é quem manda? O pedreiro sorriu. Não, senhora. O rio só ensina. Quem manda é quem aprende. Helena assentiu. Que bom que aprenderam. Quero essa obra entregue quando o rio estiver em paz. Vai estar, dona Helena, garantiu Nivaldo. Quando ela foi embora, o sol começou a descer atrás das pontes. O reflexo alaranjado se espalhou pelas paredes novas e o Capibaribe seguia seu curso lento, espelhando um sobrado que finalmente se firmava sobre alicerces sólidos. Zuleide apagou o quadro de tarefas antigas e escreveu em letras grandes: Replanejar com o rio, missão cumprida. No começo da noite, Helena percorreu os cômodos em silêncio, passou a mão nas paredes frias e sorriu curto. Assinou a vistoria, guardou a prancheta e disse apenas: ficou de pé do jeito certo. Nivaldo fechou o nível no estojo. Caio, ao lado, segurou as chaves como quem devolve um tempo aprendido. Nivaldo olhou para aquilo e murmurou: agora sim, o prumo tá no lugar. E Caio, com um sorriso simples, respondeu: o prumo e a cabeça. E se essa história te fez lembrar que respeito e humildade constroem mais do que qualquer parede, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Deixa seu like e comenta aí embaixo o que mais te tocou nessa jornada, porque histórias assim só existem por causa de você.